Qual a ligação da mediocridade com o ser humano? O que define um ser medíocre? Esse vídeo é mais uma tentativa de trazer uma reflexão mais profunda sobre a natureza da mediocridade. E sim, tivemos grandes nomes que criticaram a mediocridade. Quando pegamos Nietzsche, por exemplo, ele ligava a mentalidade medíocre com uma sociedade conformista, defendendo a ideia de que os indivíduos deveriam buscar constantemente a excelência em qualquer área de suas vidas. Caso contrário, isso seria um dos motivos cruciais para a degeneração do mundo como conhecemos. E aqui entra um conceito muito interessante desenvolvido por Nietzsche. Na obra Assim Falou Zaratustra, quando ele traz pela primeira vez a figura do Übermensch, que seria uma ideia de super-homem. Ele o define como um ser em seu pleno potencial máximo e que estaria em constante evolução. Muitas vezes é visto como alguém que vive de acordo com sua própria visão de mundo, sem se submeter a seguir as regras impostas. Temos também o Kierkegaard, na qual relacionava a mediocridade com uma sociedade que não se engaja em uma busca genuína por significado, e por isso a maioria das pessoas viveria de maneira superficial. Mas existe uma pessoa interessante que vamos explorar um pouco mais a fundo esse tema: Michel de Montaigne, um grande filósofo do século XVI. Porém, ele não abordou especificamente o conceito de mediocridade em suas obras, mas trouxe uma percepção interessante do idealismo da perfeição. Quando ele fala sobre a vaidade, chama a atenção para a necessidade humana de manter as aparências, uma reputação ou um status social. Argumentava que essa vaidade surge da nossa busca por reconhecimento e pela aprovação dos outros. Se você analisar mais de perto a forma que ele abordou esse assunto, perceberá que isso ainda acontece até os dias de hoje na nossa sociedade, onde vemos aquelas pessoas buscando incessantemente pela ostentação, pela fama, e é interessante como as pessoas que conseguem isso de fato, muitas vezes acabam se encontrando num vazio existencial, como se tivessem perdido o porquê de tudo aquilo. E um exemplo disso são esses artistas que surgem de vez em quando na mídia falando que estão deprimidos após alcançarem essa tão sonhada grandeza social. Também é muito interessante quando você vê a própria mídia distorcendo o real significado de excelente, porque a excelência virou sinônimo de visibilidade, então meio que não importa mais se você é realmente bom naquilo, mas sim o quanto o seu carisma consegue alcançar. Como diria Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Além de tudo, chegamos a um ponto que não importa mais o que você faça na sua carreira acadêmica ou profissional, desde que te ofereça uma estabilidade financeira e social. E as gerações seguintes vão se encaixando em padrões pré-determinados pela cultura da nossa sociedade, que se resume a esse status quo do sucesso, como a ostentação de riqueza, luxúria, fama e por aí vai. Por isso que vemos aquelas pessoas se preocupando em ser diferentes uma das outras, como se o comum fosse ruim, mas o que realmente vemos são pessoas sem autenticidade e sem valores. Esse vídeo não tem intenção de reconceituar o termo mediocridade, mas trazer uma nova perspectiva da falácia de que todos nós somos diferentes, uns seres especiais e que não há nada em comum. E já deixo claro que para mim não devemos nos contentar com a mera mediocridade se isso significa especificamente renunciar ao seu potencial pessoal. Mas pensa comigo, o que torna alguém medíocre? Por isso vamos ter que voltar na etimologia da palavra, que tem a sua origem no latim mediocris, que significa de qualidade intermediária ou comum. O termo é formado pela junção de medius, que significa meio ou intermediário, e ocris, que pode ter várias interpretações, como pico ou um ponto elevado. Para a nossa cultura, uma pessoa medíocre é alguém que está dentro da média, ou que não se destaca em relação aos outros em termos de habilidades e principalmente nos resultados. Alguns ainda dizem que se resume ao conformismo, aquela pessoa que não demonstra um interesse particular em melhorar, ou que se contenta em seguir o caminho mais fácil. Mas aqui entra um ponto crucial. Cada pessoa tem a sua própria referência para avaliar o que é um sucesso ou o que é um fracasso. Tanto um quanto o outro pode ser definido de maneiras diferentes, como atingir metas pessoais, obter reconhecimento pessoal, ganhar prêmios, uma certa quantia em patrimônio e entre outros. No entanto, essa sensação pode ser temporária, especialmente quando alguém começa a comparar o seu progresso com o de outras pessoas. Então agora podemos começar a trabalhar o conceito de mediocridade relativa. A mediocridade relativa refere-se à percepção da mediocridade em relação a um padrão ou uma referência específica. Em outras palavras, uma pessoa pode se considerar medíocre não porque está abaixo de um padrão de excelência, mas porque está comparando o seu próprio desempenho, sucesso ou conquistas com os de outras pessoas. Por exemplo, quando pegamos alguém que tem R$1 milhão em patrimônio,
Para aquelas pessoas que têm 100 mil reais em patrimônio, olhando de fora seria algo incrível se conseguissem alcançar a mesma quantia. Porém, para uma pessoa que já possui os mesmos 1 milhão e vive dentro de uma bolha com pessoas que possuem os mesmos valores ou ainda maiores, provavelmente ela se sentirá medíocre. E é aqui que reside um problema, porque quando chegamos a um certo nível em qualquer área da vida, você provavelmente com o tempo se sentirá medíocre novamente, porque existem outras pessoas que fizeram ou farão o mesmo que você. E nessa escada da vida, conforme subimos os degraus, ainda assim vamos nos deparar com a mediocridade. O que antes poderia ter sido considerado um grande sucesso, pode parecer medíocre à medida que expandimos as nossas ambições. Porém, tudo isso pode ser minimizado quando entendemos os conceitos de suficiente e autossuficiente. A diferença entre elas é bem sutil. Enquanto a ideia de suficiente indica apenas que algo é adequado para atender uma necessidade específica, o autossuficiente significa ser capaz de satisfazer as suas próprias necessidades sem depender de fontes externas. O auto indica que algo é capaz de se sustentar por si mesmo. E vemos aqui mesmo nas redes sociais a ideia de que nunca temos o bastante, seja dinheiro, sucesso ou um reconhecimento. No entanto, apreciar o que já temos nos ajuda a sair dessa corrida. E não tem nada de errado em ser ambicioso, mas é fundamental reconhecer que, apesar das ambições, já temos um ponto de abundância. Quando percebemos que temos o suficiente, encontramos uma certa paz, uma satisfação. Ser autossuficiente não significa parar de buscar progresso, ou que não precisamos ser amados pelos outros, mas sim adotar uma mentalidade de estar satisfeito pelo que você é, pelo que você tem e pelo que você fez, sem necessariamente precisar de uma validação de outras pessoas. É entender que a felicidade não está apenas no próximo objetivo a ser alcançado, mas sim na jornada em si, nas conquistas que já adquirimos ao longo do caminho. Cultivar essa mentalidade nos permite viver com mais leveza, livre das ansiedades e da pressão constante de sempre querer mais. Assim, enquanto continuamos a perseguir os nossos sonhos e objetivos, lembre-se de sempre parar e apreciar aquilo que você já conseguiu. Porque no final das contas, a verdadeira felicidade não reside naquilo que ainda precisamos conquistar, mas sim naquilo que já temos em nossas vidas. Se você refletir ainda mais sobre esse assunto, perceberá que há sim uma certa beleza, um certo valor na mediocridade, quando olhamos por essa perspectiva. A mediocridade nos lembra da nossa humanidade, que somos seres com limitações, sujeitos a erros e a imperfeições. Aceitar ela significa aceitar nossas falhas, e isso é essencial para o nosso crescimento. Em vez de nos esforçarmos constantemente para alcançar a tão sonhada perfeição, podemos nos permitir ser simplesmente bons o suficiente em algumas áreas da vida e em outras não. Com isso, aprendemos a sermos mais humildes. Ser comum também pode ser libertador. Ao aceitar que nem sempre precisamos ser os melhores, podemos nos libertar da pressão constante de competir e de nos comparar com os outros. E muitas vezes o que é considerado medíocre em uma certa situação pode ser visto como algo excepcional em outra. Então você provavelmente está percebendo que a mediocridade é uma questão de ponto de vista e contexto. Mas mesmo assim, a mediocridade ainda é vista de forma pejorativa, como falta de excelência. Mas o que seria essa excelência? No livro Outliers, o autor argumenta que para se tornar um especialista em qualquer campo, são necessárias aproximadamente 10 mil horas de prática. E temos vários exemplos na história de pessoas que passaram horas e horas destinando atenção e cuidado para o que amavam fazer, como o próprio Leonardo da Vinci fez. O psicólogo Mihai Csikszentmihalyi define isso como o estado do flow. Nesse estado, a pessoa se sente totalmente imersa em uma atividade, perdendo a noção do tempo e do espaço. Para você conseguir entrar nesse estado de flow, os motivos pelos quais você está fazendo uma certa atividade não podem ser baseados em motivos banais, como por exemplo os retornos financeiros esperados. Mas não podemos ser hipócritas, o dinheiro é o meio de troca para a sobrevivência, sem problemas quanto a isso. Mas o que fez a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ser avaliada em mais de 2,5 bilhões de dólares? Certamente, Da Vinci não fez sua obra pensando apenas no retorno financeiro. Mesmo que estivesse, não imaginaria o quão longe iria sua obra em termos de arte e valorização. Com certeza teve algo a mais. Durante o seu percurso, alguma coisa despertou a sua curiosidade ao ponto de influenciar e expressar toda a sua genialidade em uma obra. Porém, na nossa sociedade atual, há uma pressão crescente por alcançar algum tipo de sucesso, seja ele financeiro, intelectual ou social, como uma forma de medir o seu valor pessoal.
E aqueles que não atingem esses padrões, muitas vezes, são rotulados como mais um, como se sua contribuição ou existência fossem insignificantes. Mas será que isso é realmente um problema? Consideremos então, se todos fossem especiais, ao ponto de serem lembrados na história, a própria definição de especial perderia o seu significado. A palavra especial só pode ser definida em relação ao comum. Portanto, mesmo aqueles que são lembrados na história por suas realizações extraordinárias eram em essência seres humanos comuns, sujeitos às mesmas emoções, desafios e limitações que todos nós enfrentamos. É importante não confundir com aqueles que foram imortalizados na história devido ao impacto de suas contribuições. E a grande maioria de nós não será lembrada dessa maneira, e isso não significa que nossas vidas sejam menos importantes. No final, todos nós somos comuns de alguma forma, e isso não é algo a ser temido, mas sim ser celebrado. Ser mais um nos lembra da nossa conexão compartilhada como seres humanos, da nossa capacidade de nos apoiar mutuamente e de encontrar um valor em nossas experiências. Em vez de você buscar incessantemente em ser especial, talvez devesse abraçar a humanidade comum e encontrar uma beleza na simplicidade de sermos parte de algo maior do que nós mesmos. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.